Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje mostra equilíbrio dos ensinamentos de Meishu Sama referente à parte espiritual e à parte material. Ele mostra claramente a influência de cada um para com o outro, né? Então, no caso aqui, ingerindo substâncias tóxicas, químicas, que deixam o sangue escuro, sujo, né? Ele automaticamente suja o espírito, né? E, ao mesmo tempo, pensamentos negativos cultivados pelo ser humano suja o espírito e aparece como doença na parte física, né? Então, estudando ensinamentos de outros mestres, maravilhosos, por sinal, mas esse tipo de abordagem completa, eu conheço só Meishu Sama, né? Pois ele engloba como um ser só, não dividir o ser humano na parte espiritual e na parte material. Aqui fala muito do enrijecimento do pescoço, né, fazendo com que o ser humano não consiga ter a consciência completa, né, e acaba fazendo besteiras, né, acabam falando o que não deveria falar, e isso prejudicando a própria vida, né. Temos também o mais comum, né, que a gente vê, pessoas que acabam ingerindo drogas ou bebida e assim perdendo também a porcentagem que aqui diz, né? Quer dizer, acima dos 50%, perdeu 51%, já perigo, né, para acontecer alguma coisa ruim. Então, recordando o que Meishu Sama nos ensinou, nós somos formados de 3 espíritos, né? O primordial, que é a nossa alma, o guardião, que está sempre conosco para nos guiar, e o espírito secundário, que veio para as funções da matéria, do corpo, da sobrevivência. E com esses 3 formando um indivíduo. Essa semana, o Brasil está bastante emotivo, né, pelo acontecido. Mas 2 semanas antes, né, a minha filha, a menor, ela acordou e veio falar com a gente que tinha sonhado que tinha caído todos os dentes da boca, né? E diz o dito popular, né, que é falecimento ou óbito de alguém quando cai-se o dente. Mas todo o dente da boca, né? Aí eu pensei, puxa, é alguma coisa coletiva. E passou. 2 dias depois a minha irmã sonhou. E 4 dias depois eu também sonhei, né? Aí eu fiquei na espera, né, na expectativa, vai acontecer alguma coisa que vai abalar, que vai mexer, né? Não sabia onde. Geralmente a gente pensa que é fora, né? Algum atentado, alguma coisa assim. Não imaginava que era aqui, né? Com os brasileiros. E aí aconteceu. Quer dizer, semanas atrás já sabiam no mundo espiritual, né? Eu acho que é assim que os espíritos protetores ficam sabendo e vão sair para trabalhar, né? Sai para proteger os seus protegidos. E aí eles fazem de tudo, né? A gente assistiu, viu os relatos, né, das pessoas que sobreviveram. Um esqueceu o passaporte, né? Deve ter ficado muito chateado na hora, pois era o filho do técnico, e ver o pai ser campeão, ver o pai na decisão,
estava contente indo para... Mas esqueceu o passaporte. Deve ter xingado, deve ter, né, se xingado. Outros, o prefeito, sentiu que não deveria ir, né? Inventou uma desculpa, sentiu que não deveria. O próprio vice-prefeito teve premonição, falou, não vou, né? E assim é o trabalho do Espírito Guardião, de cada um de vocês, né? Imaginem, nós somos uma população mundial de 7 bilhões e pouco mais de 7 bilhões. São 7 bilhões de guardiões trabalhando no mundo, né? Imagine sem esses guardiões, sem esses anjos da guarda. Porque se a gente parar para pensar em termos de quantidade, acontecem, pela quantidade de número de pessoas que existe no mundo, até que acontece pouco acidente. Pela cabeça ruim que as pessoas estão, né? Era para acontecer assim uma enormidade, uma quantidade absurda de... Mas existem esses trabalhadores, esses guardiões que ficam escondidos, né? Anônimos. Recebem a ordem de Deus e tentam da melhor forma trabalhar, encaminhar a pessoa, né? Menção conta que tem muitos guardiões que tem muita, assim, trabalha muito, né? Mas tem alguns que são preguiçosos, né? Ele fala dessa palavra, né? E aí esse trabalho de guardião, incessante trabalho, né? Você fica imaginando até o último momento dessa tragédia. Imaginem se alguém, né, da aeronave, no momento que aconteceu parece que era a falta de gasolina, né? Da falta de combustível. E aí, no perceber da gravidade eles entraram em pânico, né? Os pilotos. Imaginem se um desses pilotos pede, né, a uma divindade grande, uma divindade com força, né, e essa divindade ajude a pousar esse avião, né. Ninguém da tripulação ia continuar com aquela festa e ninguém ia perceber o que aconteceu, né. E aí a gente não estaria falando aqui, estaríamos falando de outra coisa, e a vida seguia, né. Mas não aconteceu, né. Porque existem muitas graças, né? Por exemplo, da falecida Dona Leonídia, né? A quem o reverendo tinha muito apreço, tinha muita admiração pela espiritualidade dela, né? Uma pessoa simples, trabalhava de lavadeira e, apesar da vida bastante difícil financeiramente, ela não parava de agradecer. Tudo ela agradecia, mas a gente sentia um agradecimento verdadeiro, um agradecimento do fundo da alma, do fundo do coração dela. E nisso a gente admirava e gostava muito dela, né? E ela conta que num belo dia ela estava viajando de ônibus com os familiares, com as filhas pequenas ainda, e percebeu o ônibus perdendo o freio, né? No que perdeu o freio, o motorista entrou em pânico, né? E todo mundo entrou em pânico dentro do ônibus. E ela pediu por Meixo Sama. Gritou o nome de Meixo Sama, né? E aí que ela, nesse momento, ela viu Meixo Sama de frente para o ônibus, com a mão parando o ônibus, né? E o ônibus parou. Quer dizer, ela viu, ela sabe. Os outros reconheceram que foi uma sorte e tal, mas ela entendeu, né? Que no momento que ia acontecer, né? Talvez ia acontecer mesmo, mas naquele pedido especial,
mudou o destino, né? É assim as divindades, né, que têm esse poder de mudar o destino. Hoje era um dia, ontem choveu muito, e na internet eu olhei, falei, ai meu Deus, né, vai chover amanhã, deixa eu olhar. Aí aquela nuvenzinha, chuva, 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 chuva. Só que das 9 às 10 tinha uma nuvenzinha só. Ah, pelo menos nuvenzinha, né? Eis que nem nuvenzinha, né? Veio um vento antes da oração, vocês muitos estavam aqui já, que limpou o céu, né? Esse é o poder das divindades, né, de Meishu Sama. Porque tem o poder de mexer com a natureza, né, de mudar a natureza. Porque o que é o jorei? Jorei nada mais é que a queima da mácula e, consequentemente, a mudança do destino de cada um de vocês, né? Tem esse poder de mudar. E muitas outras, né, pessoa que entrou, o assaltante no carro, gritou Meishu Sama, né? A pessoa que está aqui, né? Na hora, o ladrão escutou esse nome, alguma força espiritual veio, ele saiu sem levar nada, né? Quer dizer, mas para chamar na hora H, na hora que precisa, não vem o nome, né? Se você não está todo dia trabalhando espiritualmente, todo dia entrando em contato com as divindades na oração, na hora H não vem. Pensa em tudo, menos na divindade, menos na ajuda, né? Isso já vai fazer, acho que 30 anos atrás. O meu pai ganhou um carro no consórcio, um Gol, né, azulado, metálico, né? Aí eu fui dar uma volta e estava curtindo o carro novo, né? E aí eu parei bem na frente da garagem e fiquei lá. Fiquei na rua. Aí vieram 2 assaltantes, um de cada lado. Entraram no carro, falou, você vai, anda. E aí, na hora eu pensei, meu Deus, né, já chegou a minha hora, né, de ir embora. Será que isso... Pensei em tudo, né? Veio todo tipo de pensamento, mas em nenhum momento eu pedi por Deus, né? Pedi por Meishu Sama. Aí lá embaixo, na Turiaçu, eu falei, Meishu Sama, me ajude. Aí no que eu pedi na esquina, 10 metros depois, falou, você pode descer, né? Que demorei para pedir. Quer dizer, não vem. A gente pensa tudo, né? O pânico toma conta, pensa em tudo. Então, essa intimidade, essa coisa de ficar bem pertinho, né, ajuda nesses momentos, né? Temos uma história também, não é só Meishu Sama, pedir para o Kanon, né? Uma pessoa do templo, ela engasgou com um pedaço de carne no restaurante, e aí entrou no buraco errado, e era no buraco da respiração. E aí foi ficando roxo, o pavor, o pânico dos familiares, e nessa foi chamado Kanon. E nisso veio uma pessoa, que acho que ninguém lembra o rosto, ninguém viu o rosto dessa pessoa. Veio e fez aquele, né, apertar assim, e expeliu a carne que estava tampando. Depois foi procurar essa pessoa, não achou. Misteriosa pessoa, né? Mas são essas coisas assim, né, do momento crucial, né? A gente tem que estar preparado, e isso é um preparo diário, né? Porque de repente não sai. Por isso nós costumamos com a era da noite, no qual a insatisfação era 99,9% de insatisfação do ser humano. 1% agradecia, mas era o resto só insatisfação, né? Tanto é que a civilização hoje é devido à insatisfação do ser humano, né? Mas nós estamos entrando numa nova era, na qual a insatisfação
a satisfação, ou seja, o agradecimento vai tomar o lugar da insatisfação, né? E com isso mudar esse clima, né, de insatisfação geral. E porque agradecimento é luz, agradecimento ela é luz, é a essência da luz, né? Essa mudança é necessária, mas porque para olhar assim, honestamente para a gente mesmo, se a gente for medir quantos por cento a gente é insatisfeito e quanto a gente é agradecido, se for bastante rigoroso dentro da gente, a gente vai perceber que quase 100% a gente é insatisfeito. Pouquíssimas vezes a gente é agradecido, né? E essa insatisfação gera coisas, né, piores para a gente. E atrai. Esses dias eu estava lá em Ribeirão Pires, veio uma pessoa, né, de uma outra igreja e começou a reclamar da outra igreja, de tudo que acontece na igreja e reclamando mesmo, muito forte, de tudo que acontece na igreja. E eu andando com ela na mata, no fundo eu estava até gostando de escutar, queria escutar, né? Alguma coisa eu queria escutar. Sabia que não ajuda em nada. Aí eu andando com ela, me caiu uma taturana aqui dentro da gola, e ela bateu, podia bater fora da gola, ela bateu para dentro da gola. Aí eu senti, ela picou aqui, né, ainda tem a marca. Aí eu tentei tirar, ela foi entrando. Aí foi queimando o corpo todo. Aí eu entendi do protetor, falei, não devo estar aqui e ficar escutando isso, e sim ministrar jorei para ela, né? Aí eu falei, então vamos lá receber jorei. Foi um chacoalhão do protetor e fui ministrar jorei. No que ministrou jorei, a pessoa ficou tão calma que não teve mais assunto nenhum. Ficou até meio mole a pessoa. Mas por que não fiz desde o começo, né? Não adianta escutar reclamação, né? E aí, isso a gente tem que entender daqui para frente, né? É um novo mundo. Não querer entrar no novo mundo com os costumes antigos não dá, não combina, né? Porque quantos milagres a gente percebe do jorei, porque o acontecimento tem uma consequência e você liga as coisas, né? Mas que nem tem muita coisa que é anônimo, é graça anônima que a gente passa desapercebido. Recebendo o jorei, uma purificação que você ia ter grave foi eliminado com o jorei, né? Um conflito grave que você ia ter em casa foi eliminado. Uma coisa que ia acontecer, um acidente, foi eliminado, né? Tudo coisas que a gente não percebe. Tem uma conversa de um ministro com Meishu Sama, e Meishu Sama fala assim no seguinte aspecto, que ele admira o ser humano, que como consegue andar, trabalhar daquele jeito, com essa mácula, com essa carga espiritual, né? Quer dizer, no final das contas, nós estamos por Deus, nós estamos por conta de Deus. Achar que nós somos todo poderoso e tudo forte faz com que cria uma ilusão no ser humano, né? No acidente, antes do acidente, todo mundo queria o título. Foi com sede ao pote no título, né? Aí depois, com essa tragédia, o time adversário falou, eu dou o título, mas ninguém ligou, né? Pois o título maior da nossa vida é a nossa própria vida. Quer dizer, essa é a quantidade, o grau de valor de cada coisa, né? Ninguém mais fala do título. Deram o título para eles. Quem? Né? Preferia
cair para a segunda divisão, mas está todo mundo lá, né? Todo mundo junto. Então, pelas coisas que a gente não percebe. Quanta coisa que aconteceu nesse mundo já condenado, né? Pela história, teve os problemas dos mísseis de Cuba, que faltou um cabelo, na verdade um cabelinho, para acabar o mundo. Né? Muita gente não sabe, está vivendo tranquilo, achando que sempre foi isso, mas não. Diversas vezes teve perigo o mundo, e nessas diversas vezes Deus, com a infinita misericórdia, atuou só pelo amor, pela misericórdia, porque mácula por mácula já está condenado, né? Então, esse dizer de Meishu Sama deu a seguinte, que nós estamos 100% na graça, né? Desde o acordar ao dormir, já estamos na graça. Então, por que não sermos 100% agradecidos? Né? Ah, não, mas precisa ter insatisfação para evoluir, né? Sim, claro, sempre querer melhorar, né? Mas não tomar conta da porcentagem toda, né? 10% de insatisfação para espiritualmente melhorarmos, ótimo, né? E é diferente, a era do dia é uma era em que as coisas acontecem, diferentemente da era da noite, que tudo era empurrado, tudo era batalhado, tudo era através do sacrifício humano. Era do dia, as coisas acontecem com a graça de Deus. Você trabalhando junto com Deus, você passa a ser uma peça importante para Deus. E nessa concede as graças tão facilmente para a pessoa, né? Tão milagrosamente para a pessoa. E aí a pessoa agradece, e quanto mais agradece, mais as coisas boas acontecem. E aí começa a subir o espírito, né? Porque é difícil coisas ruins acontecendo, em cima de coisas ruins, o espírito vai para baixo, né? Cada vez mais. Entra a revolta, entra tudo. Então, mudarmos, né? A partir desses acontecimentos, né? Entrar no fundo da alma da gente, o quanto a gente é frágil, o quanto a gente, né, depende, e agradecer muito aos nossos guardiões, os nossos anjos da guarda, que trabalham silencioso. Aquele dia que faz você acordar de manhã, vai para o templo, vai receber jorei. Ele sabe de alguma coisa que vai acontecer com você, sabe? Vai lá, você precisa eliminar essa nuvem. E você, quando obedece, as coisas acontecem, né? De bom. Quando não obedece, a gente percebe onde a gente errou. E é assim, né? Porque muita gente fala, reze para o seu anjo da guarda, dê forças para ele, espiritual, né? Porque ele também precisa de força. E a oração fortalece ele. O nosso agradecimento para com ele fortalece ele. Porque ele é o elo de ligação da gente com as divindades, né? A gente não fala diretamente com as divindades, sempre através do nosso espírito guardião, protetor. Então, pessoa que sente muita solidão é porque não sente, né, a presença do guardião. Ele está um pouco longe, né? Ou você que não quer que ele fique perto. Então, a partir desse momento, ter a consciência de que ele é o que mais quer o bem da gente, né? E temos agora, chegando a natalício de Meishu Sama, né? Então, uma edição especial da revista Kototama, e tem um presente para todos, que é uma foto de Meishu Sama, né? Inédita assim, dele no jardim colhendo flores para o Ikebana. Aí vocês podem emoldurar, né? Colocar na casa de vocês, no escritório de vocês, e sempre lembrar, né? E aqui explica breve a vida dele, a relação de Meishu Sama e Kannon, né?
tem uma pequena explicação. E palestras do reverendo Nakahashi sobre o Senhor da Luz, Meishu Sama. E no final temos também uma coisa que muita gente pergunta, né? A dissidência messiânica, né? A separação das igrejas. Então tem aqui explicações, o porquê. Então vale a pena, né, ter esse volume e estudar. Estamos chegando ao dia do natalício. Vai ter um dia especial para a dedicação em prol do dia do natalício, para o segundo domingo agora do mês, do qual faz parte do culto, né? Faz parte da cerimônia, já é a cerimônia, né? A preparação já faz parte do ritual da cerimônia. Então já, né, agendem esse dia especial que nós vamos preparar a chegada, né, de Meishu Sama. Muito obrigado pela presença de todos e um bom dia.